Em Mateus 12, 22 a 37, Jesus nos traz um ensino sobre estratégia, sobre bons frutos e sobre como devemos agir na nossa vida. Porque Jesus já estava fazendo bem para as pessoas, curando os enfermos, libertando cativos, libertando endemoniados, curando pessoas em todos os lugares por que passava. E os fariseus muitas vezes ficavam raivosos porque Jesus curava no sábado, curava nas sinagogas. E eles atentavam contra Jesus porque para eles Jesus era um escândalo. Jesus estava só fazendo bem para as pessoas. Mas mesmo assim, eles não conseguiam enxergar o bem ao ser humano. Estavam tão empedrados no coração, com suas leis e suas regras, que não conseguiam ter um olhar de amor para as pessoas necessitadas. Não conseguiam se alegrar em uma pessoa curada por Jesus. E Jesus curou um endemoniado cego e mudo. Então era endemoniado, cego, mudo que foi liberto. E o povo admirado, vendo isso, perguntava: não é este o Filho de Deus? Até o povo entusiasmado. E os fariseus, por qualquer sentimento ruim que tivessem, querendo tirar essa visão do povo de vislumbre a Jesus, diziam que ele fazia isso por Beelzebul. E Jesus respondeu a eles: olha, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Ou seja, se tem um reino que para crescer, conquistar pessoas, ele vai mentindo dentro de si, se quebrando todo, fazendo mal a si mesmo, como é que ele pode crescer? Como é que isso crescer? Viriam pessoas, ele continuaria se destruindo? É um reino fadado da destruição. Isso não faz sentido nenhum. É uma lição de estratégia. Jesus disse: se eu expulso por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Os seus servos, aqueles que seguem você, que aprendem da lei. Por isso, eles mesmos que aprendem a lei com vocês serão os juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito Santo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por este motivo, eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra esse Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Retomando aqui o que ele disse em Mateus 7, para termos cuidado com os pastores. Então, os pastores, os padres, os pastores, os bispos, todo o corpo clérigo, pessoas que se dizem referências e crentes a Jesus, né, que se colocam como referências para o ensino da palavra, nós não reconhecemos pelo que eles falam, reconhecemos por consequência das atitudes deles. Uma árvore boa dá fruto bom. Então, quais são os frutos do Espírito? Nós temos Paulo falando lá na frente, que é mansidão, benignidade, amor. Então, a pessoa que vive em amor, é bondosa, é mansa, tem domínio próprio. Tem todos os. A gente vai ver mais na frente com Paulo. E quais são os frutos ruins que a árvore ruim dá? É lascívia, mentira, traição, julgamento, coisas que a gente consegue ver nas atitudes do fariseu aqui. E ele diz: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Sempre vem do nosso olhar. O nosso coração direciona o nosso olhar e é disso que a nossa boca fala. O homem bom tira coisas boas da bondade que tesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Então Jesus vai nos dizer que isso reflete até na época do julgamento, do juízo final, em que todos serão julgados por Deus. Que por essas palavras que nós passamos utilizando durante a nossa vida em relação ao outro, nós seremos julgados. Então veja que aqui existem os fariseus que veem Jesus curar pessoas, libertar pessoas, fazer bondade a pessoas que estavam por anos endemoniados e dizem que ele fazia isso por causa de demônios. Então, eles conseguem se empedrar no coração e ser raivosos diante do suprimento da necessidade humana. E isso é maldade. E Jesus está dizendo: ei, vocês vão responder por isso.
Isso não sairá impune. Mas não é o corpo clérigo, o fariseu em específico. Isso se trata de todos nós. Quando passamos nossa vida julgando o outro. Porque quando a gente julga, a gente não necessariamente está fazendo, ao mesmo tempo, uma coisa produtiva. Nós nos colocamos num palanque acima do outro e dentro do nosso coração, com desprezo, apontamos e dizendo isso está errado. Sobre qualquer medida de régua que nós coloquemos no coração. Mas ele dá uma dica de coisas boas, como podemos nos sair bem. Porque pelas nossas palavras também seremos absolvidos. O que tiramos disso? Que se queremos ser absolvidos pela nossa palavra, usemos as nossas palavras para o bem. E isso é um convite a abençoar todas as pessoas que passam pela nossa vida. Abençoar pessoas na nossa família, abençoar pessoas no nosso trabalho, no trânsito, por onde passamos. As nossas palavras de bênção produzem frutos. Você dá um bom dia com um sorriso para uma pessoa, você torna o dia dela mais feliz. E Jesus está dizendo que isso também tem consequência, que essas sementes de bênção que você vai plantando são colhidas lá no dia do juízo, que você vai ser julgado pelo que você semeia. Então é um convite à reflexão de o que você tem semeado com as suas palavras. Será julgamento? Será bênção? Porque a questão é, por mais que você queira dar um conselho a uma pessoa, se essa pessoa recebe de uma forma que for um ataque no coração dela, reflita sobre o fruto desse plantio. O fruto, a consequência, foi um machucado no coração dessa pessoa. Não necessariamente foi um fruto bom. Então, o convite dele a refletir é: se queremos ser absolvidos, usemos as nossas palavras. Mas a partir do momento que você usa palavras para abençoar, você sai com um sorriso, diz um bom dia, boa tarde, boa noite, vê alguém chorando, dá uma palavra de ânimo, pergunta se quer um copo d'água, você vai ajudando as pessoas, isso se reflete também nas suas atitudes. Você passa a ter uma atitude diferente diante da necessidade humana. E esse, no final, é o convite de Jesus, que já muito falou sobre não julgarmos e como não devemos julgar. E aqui, os fariseus com o coração empedrado julgam até o Espírito Santo fazendo milagres, curando pessoas necessitadas. Mas ele está dizendo que até nas nossas palavras do dia a dia, no nosso bom dia, a gente vai dar conta no juízo, que é o que nós semeamos na vida do outro. E vejam, muito mais sério, aqui o povo admirado perguntava, não é este o Filho de Deus? E os fariseus diziam que não, que era por causa de um demônio. Então eles estavam intencionalmente querendo desviar o foco do povo de Jesus, para seguir quaisquer leis que eles estavam seguindo e colocar sobre eles pesos que talvez eles não quisessem carregar. Então o convite de Jesus é para a gente deixar de lado a maldade, deixar de lado o nosso egoísmo e começar a trabalhar o nosso coração. No que a gente não consegue, a gente pode orar ao Senhor, mas trabalhar o nosso coração porque a bondade sai dele. Refletir o nosso olhar em relação ao próximo para ter um olhar de amor e que a partir de hoje nossas palavras sejam palavras de bênção, para semearmos sempre a bondade.